Amanheceu em mais um santo dia de chuva. Abriu os olhos e sorriu, olhou o mundo com a grandeza de um rei. E respirou o ar da liberdade e se lembrou que o caminhar livre de um homem nenhum dinheiro pode comprar. Nada como um dia após o outro para estar preparado para a guerra que virá. Diferente amanhã. Nada como um dia após o outro para estar preparado para a guerra que virá. Diferente amanhã. Então amanheceu num dia de chuva e eu estou aqui em mais um glorioso e abençoado dia, sendo benzido pelas águas do céu. E hoje eu quero falar sobre a bendita da arte. Escrever, para quem não sabe, é uma arte. Eu, sendo escritor, sou um artista. Só que no meu processo de aprendizado, algumas pessoas no caminho me disseram que eu era preguiçoso e vagabundo por querer esse tipo de trabalho. Que na verdade isso não era um trabalho, era um hobby, que não dá para se sustentar com a escrita, com a arte. E, bom, até o momento eu tenho vivido dessa forma, só que não mais. Eu me recuso a continuar vivendo assim, porque eu sei que é possível, eu sei que tem muita gente necessitando. Olha, apareceu um cigarro, vergonha. Tem muita gente necessitando das minhas palavras, da minha obra, da minha arte, da minha escrita. As minhas histórias, elas precisam ser escritas porque elas são entretenimento. É um entretenimento, só que é um entretenimento consciente. Não que outros entretenimentos não sejam conscientes. No entanto, teve um comentário numa publicação minha no Instagram. Eu comparei dois tipos de escritores: o escritor explicador e o escritor complicador. Que o complicador é o escritor de ficção. Eu complico, na verdade. Como eu vinha escrevendo, complicando, que na verdade estava complicado na minha cabeça, e eu transcrevia dessa forma complicada, e descobri que através da complicação eu comecei a descomplicar as coisas na minha cabeça. Eu comecei a trazer clareza para minha mente através das minhas histórias. E hoje histórias que, pra mim não é que era sem pé nem cabeça, ela tinha um fundamento dentro da ficção ali. Mas hoje, lendo de uma perspectiva mais esclarecida, descobri que muitas das histórias que eu escrevi tinham um fundo de consciência que era absurdamente acima do meu nível intelectual. E hoje eu consigo escrever histórias com um nível de clareza, às vezes consciente, nem sempre consciente. Às vezes eu escrevo coisas que eu falo, não é possível, isso daí não faz o menor sentido. No entanto, para a história faz total sentido. Só que com o tempo, e relendo, e na parte da revisão muitas vezes, eu começo a entender que aquela parte que eu achei absurda, mano, isso tá fora da casinha. Na verdade faz todo sentido para a história. Porque a história parece que ela já tá escrita. Eu sou só o transcrevente ali, eu sou só o escriba. E, cara, é surreal. Mas voltando ao tema do vagabundo e preguiçoso, cara, como isso me doía. E me dói, às vezes ainda me dói pensar que, por exemplo, tem muito artista aí sendo taxado de vagabundo, doido, perdendo tempo, achando que está perdendo tempo, e na verdade ele tem uma obra-prima nas mãos, ele tem uma obra transformadora nas mãos, e o mundo tá achando ele de louco. E eu dou exemplos. Charlie Brown, pô, as músicas dele
Se você parar para analisar, cara, é de uma profundidade surreal. Aí eu não consigo entender como uma pessoa iluminada dessa acabou tirando a própria vida. Tem minhas teorias, só que não cabe nesse vídeo falar dessas teorias. Tem outra figura pública e famosa, que é Nietzsche. Nietzsche enlouqueceu porque ele estava brigando contra Deus. Esse eu vou analisar mais a fundo. Ele estava brigando contra Deus por quê? Porque ele enxergava que Deus estava morto, só que não o Deus verdadeiro, o Deus das religiões, porque Nietzsche é alemão e naquela época a Alemanha passava por um período histórico na religião, né? Tava bem complicado e ele via que a religião tinha matado Deus. E de fato, hoje ainda eu vejo em algumas religiões que Deus está morto. E fazer o quê? Se para algumas pessoas serve, o que cabe a mim julgar essas pessoas ou essas religiões não é o meu papel aqui. Meu papel sim é trazer reflexão, é trazer consciência, a minha consciência, e talvez abrir a sua mente. Talvez seja esse o papel de um escritor, abrir a mente daqueles que o leem, daqueles que o acompanham. E é essa a minha função. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho leve, é natural para mim, porque faz parte da minha essência. Eu gosto de escrever, eu sou apaixonado por escrever histórias. Então é mais fácil sim, é mais leve sim, e eu sei que é possível viver de um trabalho leve. Que a gente não precisa se matar e correr atrás do dinheiro, porque o dinheiro não é fruto do nosso desgaste, é fruto do nosso suor, sim. Só que o suor não é algo venenoso, não é algo penoso, é algo bom. Suar faz bem, ele lava a nossa alma. E o suor é sagrado, é muito melhor que o sangue. Legião Urbana, o sangue é amargo, o sangue é amargo. O suor não, o suor é sagrado. E quando a gente sua para entregar um bom trabalho, eu vejo isso no meu trabalho formal. É um trabalho penoso? É um trabalho penoso. É desgastante? É desgastante. Só que ele também me fornece muitas reflexões, o que acaba sendo excelente para minha escrita. E também pro meu YouTube aqui, pro meu canal do YouTube. Eu consigo trazer reflexões da vida cotidiana, não só do que eu leio, não só das histórias que eu crio. Crio é uma palavra meio pesada, mas das histórias que eu transcrevo. É mais humilde, não é uma falsa humildade, é realmente o que eu sinto quando eu estou escrevendo. E eu acabei perdendo o fio da meada. É raro, mas acontece com bastante frequência. Então o suor é sagrado, o sangue é amargo, não compensa. Quando você sangra pelo seu trabalho, não vale a pena. Porque o sangue tem a ver com resistência. E quando você se corta, eu me cortei muito, eu me mutilava. E quando a gente se corta, dói, arde, sangra, demora para cicatrizar. E isso tem a ver com a resistência nossa. E a gente não precisa sangrar para descobrir que somos resistentes. Nós somos resistentes. A gente resiste a muita coisa nessa vida que não tem necessidade de resistir. Porque a vida tem que ser fluida. Para ser plena e tranquila e em paz, a gente tem que fluir com a vida. Pensa na vida como um rio. Eu uso essa metáfora, essa parábola no meu livro. A vida é um rio sem fim. E a gente pode nadar contra a correnteza, ou seja, resistir ao fluxo da vida. E é doloroso. A gente vai acabar levando pedrada, porque vem não só pedra, né? Vem galhos, vem sujeira, vem coisas junto com a correnteza. E a gente nadando contra a correnteza, a gente tá aí à mercê
bater de frente com essas coisas e não compensa. Quando a gente flui com a vida, a gente alcança as bênçãos que está destinado. Nós somos destinados a muitas bênçãos e ela está ao longo do rio. E ao invés da gente seguir com o fluxo do rio, a gente tenta nadar contra a correnteza. E nem sempre é necessário nadar contra a correnteza. O que eu vejo às vezes, sim, a gente vê aqueles grandes barcos remando e às vezes lanchas com motores indo contra a correnteza e indo rápido e forte, aquele monte de gente dentro, e a gente olha aquilo e sabe que é o lado errado. Não é nesse caminho, não é contra a correnteza. É só seguir o fluxo. Se você redirecionar o barco na direção do rio e usar o seu motor ou seu remo para ir na direção do rio, cara, você chega muito mais rápido. E é isso que eu vou aplicar, eu tenho aplicado na minha vida. Tive uns momentos, essas últimas semanas, que eu tentei nadar contra a correnteza e, cara, eu realmente, eu venho aqui para falar para você, não vale a pena remar contra a correnteza. Segue o fluxo, entra em flow. Sabe o que é flow? Flow é quando você está num estado de plenitude, de calma, isso é o flow, ó. Respira leve. Isso é um flow. É aceitar que, pô, tá chovendo, eu podia estar reclamando da chuva. Caramba, o carro tudo embaçado. Ir contra a correnteza, por exemplo, eu ver essa bagunça que tá no meu carro, eu não vou mostrar, mas tá um pouquinho bagunçado, e eu falar, caramba, mano, tá bagunçado de novo. Não, aceita, tá bagunçado agora, mas eu vou organizar. Porque primeiro organiza aqui, tá organizado. Eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer. E é isso. Eu nem lembro. Bom, eu lembro sim, era sobre vagabundo e sobre preguiçoso e sobre aquilo que a gente veio fazer. E às vezes não é preguiça, às vezes a gente não aceita trabalhos que estão disponíveis aí no mercado porque ele não está alinhado com a nossa essência. E eu sei disso porque eu já tive em trabalhos assim e eu tive a sorte de reconhecer isso em poucos dias. Eu fiquei 4 dias num trabalho, ou 3, eu não lembro, que não era pra mim. Eu sabia que aquele ambiente não era pra mim, mas serve pra algumas pessoas e ótimo que sirva pra algumas pessoas porque a gente precisa de trabalhadores. Só que quando eu falo que eu não nasci pra esse trabalho, que meu trabalho é outro, é porque eu tenho clareza dentro de mim pra falar que eu sou ótimo como escritor. Eu sou um excelente escritor e eu sou um bom orador também. Eu tenho treinado e tenho desenvolvido essas coisas e vai fácil, vai pleno, vai tranquilo. E eu sinto que eu não estou nadando contra a correnteza. Ao contrário, o meu trabalho é regular, meu trabalho que traz o sustento para casa no momento, é penoso. Mas talvez seja penoso porque eu também esteja nadando contra a correnteza. Eu estou correndo atrás do dinheiro, quando na verdade eu deveria estar correndo atrás da excelência no meu trabalho. E eu sou capaz, porque eu entrego um trabalho excelente. E a loja, inclusive a loja que eu trabalho, eu estou aqui na frente e meu chefe acabou de chegar. É isso, a gente entrega um bom trabalho e o dinheiro é consequência de um bom trabalho, independente do trabalho. O trabalho que você está hoje não é o trabalho que você vai ficar para o resto da vida. Ele é um degrau na escada. É um degrau. Vamos falar de escada, mas é na verdade um passo na sua jornada. Porque não é para cima. O caminho é um só. Você não precisa subir escadas, você não precisa escalar montanhas. É só seguir o caminho reto. O caminho ali, ele é estreito, sim, mas ele é em uma só direção. Você pode ir para vários lugares, mas todos eles você vai descobrir que na verdade levam ao mesmo caminho, tá? Alguns talvez nem. Bom, enfim, isso é reflexão para outro vídeo. Esse daqui ficou longuíssimo, mas é isso aí. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, por favor, me ajuda muito, que eu quero monetizar esse canal ainda esse ano.
E eu tenho fé que eu vou monetizar, que eu vou alcançar pessoas que estão na mesma frequência de pensamento, ideias e consciência que eu. E é isso. Até mais. Fica com Deus, se você acredita em Deus, e siga em flow. Fica aí na correnteza da vida, que você vai bem. Vamos todos bem. Tchau, obrigado.